Você já deve ter visto esta imagem aqui que viralizou na internet há um pouco tempo atrás sobre o grande buraco no Sol. Tem algo de estranho acontecendo com o Sol? O Sol não tá legal? Nada disso, galera. Este vídeo é patrocinado pela Insider. Como eu sempre digo, vídeos patrocinados sempre serão acima da média. Bota aí o cupom Felipe12 para te dar 12% de desconto em toda a loja da Insider. Compre agora a sua Tech T-Shirt. Ela é anti-odor, cara. Tem tecnologia para remover 99% das bactérias. Isso significa que elas não multiplicam, ou seja, diminui o mau odor. E ela não desbota nunca. É sério, não desbota nunca. Claro, lavar direitinho, né? Cuidar da camisa. Mas por ela mesmo não vai desbotar nunca. Mas principalmente se você apoia a ciência. Eu não tô brincando. Se você apoia a ciência e quer que eu continue produzindo vídeos como este aqui de agora que você está assistindo, renove o seu guarda-roupa com o meu cupom Felipe12. Tem várias cores, como essa daqui que eu estou utilizando agora. Geralmente vocês me veem com a preta e dos tamanhos mais variados, do P ao XXGG. Primeiro link na descrição. O título não é clickbait não, eu realmente vou falar o que ninguém explicou sobre o buraco no Sol. Tá preparado? Vamos começar. Imagem na tela, presta atenção. Não tem essa cor, não é buraco, não é esférico e não é o Sol. Porra, ele tá zoando. Não, calma. Vamos com calma, vou explicar direitinho. O Sol, assim como todas as outras estrelas, são fontes de luz. Elas emitem luz através do processo de fusão nuclear. Mas a luz que a gente recebe do Sol no telescópio vai muito além da luz visível, desde ondas de rádio até raios gama. E existe uma relação bastante conhecida na astronomia e na física que relaciona a temperatura com, digamos, a distribuição da luz que a gente recebe no telescópio. Com um gráfico vai ficar mais fácil de visualizar, saca só. Essa aqui é uma imagem que dá uma simplificada sobre o espectro solar. Vamos entender direitinho o que está acontecendo aqui. No eixo X, nós temos comprimento de onda. Os comprimentos de onda é o que define a cor. Até peguei aqui uma outra imagem para vocês terem uma ideia, que a luz visível, podendo ser modelada como ondas eletromagnéticas, através do eletromagnetismo, você tem a luz visível ali que compreende, arredondando entre 400 nanômetros até 700 nanômetros, o violeta até o vermelho. Mas você tem infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, ultravioleta, raio-x, raios gama. Isso daqui é a distribuição da intensidade da luz que a gente recebe nos diferentes comprimentos de onda. Essa parte alaranjada, avermelhada aqui, é a radiação que a gente recebe, a luz que a gente recebe do Sol, quando registrada no telescópio aqui na superfície da Terra, no nível do mar. E é interessante quando você compara com essa parte amarela, né, a parte alaranjada aqui está sobreposta. A parte amarela que está por trás, ela é o Sol, a radiação recebida do Sol no topo da atmosfera. Então perceba que a diferença entre essas duas cores aqui, olhando no gráfico, se deve à interação da atmosfera da Terra com a luz do Sol, com a radiação que a gente recebe do Sol. Essa curva matemática aqui, teórica, é uma coisa que a gente chama de radiação de corpo negro. É o espectro de um corpo negro, que é um objeto na física teórico, em que o corpo absorve toda a radiação e emite toda a radiação. É um objeto teórico que você usa para modelar o espectro do Sol. As estrelas, no geral, podem ser aproximadas como espectro de corpo negro. Por isso que você está vendo aqui não exatamente igual ao espectro real, porque já está simplificado, encaixado numa aproximação com um objeto teórico. Vocês podem perceber que a curva, ela, segue bastante legal aqui os dados. Vamos voltar para esta imagem aqui, que aliás eu selecionei aleatoriamente. É sério, porque tem várias imagens dessa daqui que vocês vão encontrar na internet ao longo do tempo. Na verdade, em diversos sites, você tem essas imagens aqui sendo atualizadas de 15 em 15 minutos. Mas pro final do vídeo eu vou dar umas fontes aí pra galera de TI. Aguarda aí. Especialmente estes tipos de imagem aqui, que vocês podem encontrar, por exemplo, no solarweather.com,
elas são montadas com os dados de um instrumento chamado AIA, que vem do SDO, que é o Solar Dynamic Observatory, que é um telescópio espacial só para estudar o Sol. Especialmente estas imagens aqui que você está vendo na tela e todas as outras parecidas da internet são feitas com um filtro no instrumento, que é um canal de observação, de 193 angstrom. Angstrom, não se preocupem, é apenas uma unidade de medida diferente do metro, só para ficar mais conveniente para comprimento de onda em diversas aplicações e contas que a gente faz sobre isso. Esse 193 angstrom é um pedacinho do ultravioleta extremo. O ultravioleta quase chegando nos raios X. Lembre-se do que falei anteriormente. O Sol, assim como outras estrelas, emitem radiação que vai de ondas de rádio até raios gama. Aqui nesta imagem só está passando 193 angstrom, que é um pedacinho da luz ali das ondas eletromagnéticas de tudo que o Sol pode emitir. Para ser mais preciso, é 193 com uma margenzinha para frente e para trás, só que o pico é em 193, porque você tem ali a montagem do filtro, etc., que não é exatamente 193, mas só para 193. O que isso quer dizer? Que não tem cor. Isso aqui não é a cor laranja, isso aqui não é a cor real do Sol. Isso aqui é um mapa de cor que a gente define em código para associar aos diferentes comprimentos de onda do que está acontecendo ali, justamente para a gente poder ver o que não dá para ver. Ultravioleta a gente não consegue enxergar, não tem cor. Agora vamos nos aprofundar um pouco. Jaime, por que 193 angstrom? É muito específico. Tem alguma coisa de especial nisso? Tem. É um dos canais importantíssimos para a gente observar a coroa solar. Por isso que não é um buraco no Sol. Nós estamos vendo a coroa solar. É a parte mais externa do Sol. O Sol, se você olhar e estudar em detalhes, você vai perceber que tem diferentes camadas. Você tem o núcleo, zona convectiva e tal, a radiativa. Temos a fotosfera, que é a parte mais brilhante, é justamente o que a gente observa daqui da Terra. E temos a cromosfera, que também dá para observar aqui da Terra com um filtro específico de hidrogênio alfa, 656 nanômetros. Fora da cromosfera, nós temos a coroa solar, que é isto daqui que está na imagem. Mas olha só, eu tenho mais uma imagem para mostrar aqui, mas antes disso, prestem bastante atenção nesta imagem aqui. Olhe fixamente para ela. Ela não é esférica. Depende da linha de visada. É isso que eu quero explicar para vocês. Essa imagem aqui, ela é bem interessante. Ela te dá as diferentes camadas do Sol e as respectivas temperaturas. Olha onde está a coroa solar, corona. 1 milhão de graus Celsius. Presta atenção nisso, que é bastante importante. Olha onde ela está. Tá vendo a seta do meu mouse? A coroa solar é isso daqui, ó. É esse negócio totalmente irregular. A questão é, nós estamos olhando, tanto essa foto aqui, essa imagem, quanto essa imagem aqui, nós estamos olhando um objeto tridimensional em uma superfície bidimensional, que é a tela do computador aqui, certo? As coordenadas, os pixels, milimetricamente calculados ali no detector, com toda a matemática e cálculo numérico que a gente tem em computação, está transformando pontos brilhantes num espaço tridimensional em uma superfície bidimensional. O que eu quero dizer com isso? Pegue essa imagem, é uma boa analogia, não é exatamente isso, mas vai te dar uma intuição muito boa, porque a dinâmica é muito mais complexa do que eu vou falar aqui, tá? Mas pegue essa imagem e, olhando a minha webcam aqui, gire ela. É mais ou menos como você olhar esse tal buraco do Sol, a região escura, como essa parte aqui, ó, na seta do meu mouse. Só que agora você está olhando de outra linha de visada. Essas coisas, esses filamentos aqui, essas coisas irregulares que vocês estão vendo aqui em volta,
é porque a gente está olhando na parte bidimensional para fora, digamos assim. Tentem imaginar na seta do meu mouse aqui, olhando de frente, você vai ter estas coisas aqui também, igual tá do lado, só que virado pra gente, de forma, digamos assim, ofuscada pelo que tá atrás, que seria a cromosfera do Sol indo para trás. E é exatamente mais ou menos o que está acontecendo aqui. A coroa solar, preste atenção nessa parte aqui do lado de fora, vou colocar em aspas aqui, tá vendo? Na seta do meu mouse, ó, essa região aqui totalmente irregular, ela dá um aspecto como se fosse algo esférico. Mas na verdade, exatamente o que você está vendo aqui, ó, que te dá uma noção de profundidade olhando de lado, entende? Ó, você vem até aqui e quando você vai para cá, você vê que é mais profundo. Essa noção de profundidade olhando de lado é a mesma se você girar e você vai ver esses buracos aqui, que seriam as noções de profundidade também. Isto é, densidade do plasma muda. E aí tem essas regiões mais claras e essas regiões mais escuras, especialmente para o 193 angstrom. Mas ainda assim você poderia argumentar, mas Rainer, eu entendi o que você disse, mas ainda assim eu tenho que forçar muito, porque pô, ainda tem uma espécie de interface aqui, assim, tá vendo? Que seria uma circunferência aqui, que sabe, é meio complicado. Aí vem o 193 angstroms. O que é esse 193 angstroms, galera? Peguem a tabela periódica aí. Ferro, elemento químico. Quantos elétrons ele tem? 26. Em astrofísica, a gente tem uma classificação com os números romanos para um ferro que está 10 vezes ionizado. Vai ser Fe, o ferro, X e o I. O X e o I dá 11, né? É porque o algoritmo romano 1 seria para dizer que ele é neutro. É só uma classificação. Então, por exemplo, ferro 1, ferro I, ele é o ferro neutro. Vamos tentar entender de uma outra maneira com nebulosas. Já ouviram falar das regiões de H1? São as nebulosas ali, tem uma região de H1, tem vários, uma distribuição de gás hidrogênio neutro, H1. Ah não, aqui tem região H2. O que são essas regiões H2? É o hidrogênio ionizado, está sem o elétron. São hidrogênios ionizados. Por que estão ionizados? Não, é que essa nebulosa aqui está recebendo luz, radiação forte, ultravioleta de uma estrela próxima que está batendo ali naquela nebulosa e ionizando os átomos de hidrogênio, arrancando os elétrons dele, e por isso você tem essa nuvem de H2. Aqui nós temos o ferro 11, X e o I. Ferro 11, ele foi ionizado 10 vezes. Ou seja, são íons de ferro que tem 16 elétrons em vez de 26. Quando isso acontece, você vai ter várias camadas. Você tem um átomo de ferro, você tem várias camadas eletrônicas onde esses elétrons podem se alocar, né? Na maneira clássica seriam as suas diferentes órbitas. Na maneira quântica, seus diferentes níveis de energia. Como ele está ionizado e com 16 elétrons, você tem vários níveis de energia vazios. Esses átomos de ferro, esses íons de ferro, eles têm uma seção de choque, é o nome que se dá, onde pode haver uma interação com fótons, vindo de outros lugares, ou outras partículas, que vão bater, digamos assim, nesse íon de ferro, e um desses 16 elétrons acabará sendo excitado e subindo no nível de energia, subindo de órbita, da maneira clássica falando, e no momento em que ele descer e voltar, esse desses 16 elétrons, ele vai emitir um pacotinho de fóton em 193 angstrom. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Tudo isso que eu acabei de falar é conhecimento experimental de laboratório de física, dos físicos estudando aqui na Terra, e também de modelagem
quântica. Isso é amplamente definido na literatura científica. O ferro 10 vezes ionizado, você vai precisar de uma temperatura para você ionizar isso, né? O ferro desse jeito, da ordem de 1 milhão de graus Celsius. Aí você vai falar, caraca, Jaime, é por isso que a gente fala que eu ouço na internet que a coroa solar, a parte mais externa do Sol, tem 1 milhão de graus Celsius, enquanto a superfície, a fotosfera, lá tem 6.000. É por aí a história. Mas ainda assim, por que exatamente 193 angstroms? E por que o ferro ionizado 10 vezes e etc? Porque esse filtro, especialmente na astronomia, ele pega não só, digamos, a coroa solar, como a transição entre a cromosfera e a coroa solar, e por isso que dá esse aspecto aqui, ó. Por que essa transição? Porque uma coisa que a gente tem que estudar até hoje, e não temos muito bem claro, ainda é uma questão em aberto, é exatamente o que você achou estranho. Como que funciona esse fenômeno de transporte de energia em que a superfície da estrela tem 6.000 graus Celsius e a coroa, que é uma parte mais para fora, tem 1 milhão de graus Celsius. Como que a temperatura sai daqui e vai para lá? Tem ideias, tem modelos, mas isso ainda não é algo, digamos, com martelo batido. Então, o que significa essa região escura? Nós temos a menor quantidade de ferro ionizado 10 vezes. Ou seja, a temperatura aqui é menor. Concorda? Toda essa parte mais clara aqui, a temperatura é da ordem de 1 milhão de graus Celsius. Da ordem. Essa parte mais escura vai ter uma temperatura menor. Por quê? Porque toda a parte clara aqui, nós estamos falando de ferro ionizado 10 vezes. Está faltando 10 elétrons no átomo de ferro. Aqui nós não temos essa quantidade de ferro ionizado 10 vezes e fica essa região mais escura. Essa região mais escura acaba sendo, digamos assim, uma porta de saída, porque nós temos menos densidade de plasma naquela direção, uma porta de saída para um fluxo de partículas carregadas vindo do Sol, que vai chegar aqui na Terra, interagir com o campo magnético, e se a gente der sorte, em 8 de março lá na Islândia, ainda tem vaga no grupo para quem quiser participar, se a gente der sorte, porque isso é mais difícil, veremos a aurora rosa. A explicação da aurora rosa vai ficar para um outro vídeo. Ou seja, quando você estiver comigo lá na Islândia, esse aqui é um pouquinho dos conhecimentos que eu vou te passar ao vivo sobre toda essa dinâmica e estudo de auroras, sol e tudo mais. Agora você sabe que temos ferro ionizado 10 vezes na coroa solar, e isso tem tudo a ver com auroras boreais. Aí você vai falar pra mim, qual é, Jaime? Me amarrei no sol, você conseguiu me fazer gostar muito do sol, agora eu só quero saber do sol, não quero saber mais de buraco negro, galáxia, eu quero só estudar sol, só quero sol, quero entender tudo do sol, só quero sol. Tá bom, então eu vou mostrar pra você aqui o SunPy, conhece? E temos aqui o IAPy, que é um pacote Python para trabalhar com essas imagens do sol vinda da SDO, tudo em Python. Tem aqui os tutoriais, Get Started, pip install IAPy, SunPy. Aliás, só para efeitos de informação, todo esse vídeo a gente falou sobre 193 angstrom, comprimento de onda só para aquela imagem. Aqui no exemplo está usando outro canal de 171 angstrom. Você pode montar a imagem e coloca a cor que você quiser, laranja, verde, vermelho, azul. É porque aquelas imagens ali os caras resolveram fazer com aquela cor lá, você pode fazer qualquer coisa. E aí você tem outros canais para você trabalhar e estudar diferentes estruturas do Sol. Ou só montar a imagem para ficar brincando. Vou deixar o link aí na descrição. Compre sua camisa Tech T-Shirt na Insider, 12% de desconto. Primeiro link na descrição. Até a próxima.